Agora a gente vai para um comparativo em que eu trago o resumo de tudo isso que a gente viu, lado a lado, para ver como cada uma dessas linhas, em cada um desses negócios e cada decisão de negócio aqui impacta, no final das contas, o negócio de cada um destes profissionais. E o que esses dados querem dizer também, quero traduzir, né, um pouco para vocês o financeiro aqui e esses números, para que vocês, para que a gente possa ajudar, pelo menos um pouquinho no entendimento desses conceitos. Então, Alan, sim. Antes de você começar, o que eu acho importante a gente chamar atenção? A gente pegou estas especialidades, né? Então, psicólogo, médico, dentista, mas o dentista pode estar no lugar do psicólogo, dependendo da especialidade dele, ou o médico estar com a conta parecida com a do dentista, dependendo da especialidade, se ele tem procedimento, vou dar um exemplo aqui, soroterapia, que a gente ouve muito hoje. São vários os custos, tem que olhar paciente a paciente, então é uma lista muito grande de análise a ser feita. O psicólogo pode ter custo com secretária, pode ter uma sala alocada, então a gente realmente quer deixar vocês à vontade depois para fazer as perguntas, mas esses exemplos são para facilitar a nossa forma de levar o conteúdo para vocês, mas podem servir para diversos profissionais, não necessariamente só para esses que a gente está mostrando aqui. Isso mesmo. Agora vou tentar passar por essa análise, mostrar algumas diferenças e como que cada decisão ou cada estrutura, né, de cada um desses profissionais impactou, no final das contas, no resultado dele. Então, partindo aqui, né, todo o faturamento potencial, a gente vê que esse ajuste de ociosidade, ele vai impactar de forma diferente cada negócio. Então, o que a gente percebe, por exemplo, um profissional mais sênior, com mais tempo de negócio, né, de carreira, ele costuma ter uma ociosidade menor na sua agenda. A agenda que ele disponibiliza ali de trabalho, ele costuma preencher de uma forma mais fácil. Já um profissional novo, mais jovem, que se formou há pouco tempo, né, ele disponibiliza muitas vezes um grande tempo ali de atendimento na agenda, mas não quer dizer que ele completa essa agenda. Muitas vezes nós vemos profissionais com nível de ociosidade bastante mais alto quando está em começo de carreira, às vezes nos 40%, 50% de ociosidade. E isso é bastante importante nessas contas e demonstrar financeiramente isso, porque se a pessoa pegar e fizer uma conta simples do tipo, poxa, estou disponibilizando 8 horas do meu dia para atender pacientes, então isso dá para eu atender 8 pacientes por dia no faturamento que eu, pelo preço, né, de consulta que eu vou colocar, e fizeram um planejamento dessa forma, isso vai gerar um planejamento super avaliado, né? Porque se o profissional ele tem um nível de ociosidade mais alto, isso vai impactar bastante no negócio dele, eventualmente. Então, por isso que é importante, né, essa linha, e a gente vê, né, como impacta em diferentes profissionais aqui. A gente chega lá no faturamento estimado, que normalmente, numa empresa, essa é a linha que a gente partiria para fazer análise de negócio, né? Então, cada um chegou aqui no seu faturamento estimado, e aqui a linha de impostos, né, vai impactar dependendo da tributação de cada negócio, do planejamento tributário ligado a cada negócio. Aqui o que a gente viu é que o médico, apesar, por exemplo, de faturar menos do que o dentista, ele vai pagar mais imposto ao longo do ano, porque a carga tributária de serviço para médico é bem mais alta, é de 15,5% contra 6% para o dentista e 6% para o psicólogo, né? Chegando nesse nível de faturamento líquido. E aqui uma observação interessante, né? O psicólogo, por ter só o desconto de 6% aqui, ele tem um faturamento líquido que corresponde a 94% do faturamento efetivo que ele pode ter, né? O médico vai chegar em 84,5% de margem aqui de faturamento líquido e o dentista também nos 94%. Os custos, essa linha, como a Cris comentou, né, nós trouxemos aqui essa linha no dentista, porque é bem claro essa linha, né, para atendimento da maioria dos dentistas. Mas um médico pode ter e um psicólogo também, como eu comentei, um psicólogo que faz avaliação neurológica, por exemplo, vai ter essa linha. É o custo de comprar os testes associados àquela atividade, né, àquela patologia. Vou dar um exemplo, né? A gente tem clientes fonoaudiólogos, nutricionistas, e daí normalmente tem custos, né? Dependendo do tipo de
de procedimento, de terapia que é aplicado, o próprio médico, né? Às vezes tem ali um procedimento de consultório, então existem esses custos, né? Sim, sim. E dependendo da atuação, né, do que for, esses custos podem ser ainda maiores do que esses 30% que a gente estimou, né? Então, é importante, né, olhar, e é dessa forma também que a gente vai avaliar no final, né, a saúde financeira de cada negócio, né, ou seja, para cada real que você fatura, quanto sobra para o seu negócio. Então, depois de deduzir os custos, a gente chega na margem bruta, que é uma análise, é uma linha bastante importante em análise de negócio, que nos mostra o seguinte: quanto que os meus produtos, ou no caso, o meu serviço, ele contribui para custear as despesas do meu negócio e, eventualmente, deixar algum lucro, né? Então, no psicólogo, como tem uma estrutura muito leve até aqui, ainda é 94% de contribuição nessa linha. O médico também, 84,5%, mas já para o dentista cai para 64% esse nível de contribuição na margem bruta, né? Por conta do impacto, principalmente dos custos. Depois nós temos a linha de despesa. Aqui também, né, como a gente falou ontem, é muito importante estar vigilante sobre as despesas e sempre pensar onde que é possível reduzir um pouco as despesas, porque elas vão afetar o resultado de qualquer negócio. Então, o psicólogo que decidiu trabalhar somente online, por exemplo, ele vai ter um nível de despesa menor do que outros profissionais. O médico com um consultório, vamos supor que esse médico conseguisse virar a conduta dele para o online, ele poderia eliminar daqui facilmente todo aquele custo com consultório e tal. Se fosse o caso, né, obviamente, na maioria dos casos não é possível. Um psiquiatra, por exemplo, conseguiria, né? A gente conhece uma psiquiatra que atende online, atende, né, pacientes no exterior e tudo, então ela tem custo só da infraestrutura das concessionárias, né? Internet, o ar-condicionado, o equipamento, vamos dizer assim. Sim. Então, por isso que eu falei aquela questão de a gente não se atentem às especialidades, aos profissionais, mas à sua realidade, né? Exatamente. E é importante avaliar a realidade de cada um, né? E os desejos também. Tem gente que prefere trabalhar presencial por conta do contato, eventualmente, né, de como pode desenvolver o trabalho presencialmente, né? E tem gente que hoje em dia a gente conversa e quer virar, ou já virou totalmente para o online mesmo, não quer nem saber de fazer atendimento presencial. E está tudo bem, né? Os dois modelos estão, todos os modelos convivem, e é isso aí, o que a gente tem que analisar é qual é a saúde de cada modelo e tal. E aí, né, no final, o dentista, que tem um nível mais alto de despesas, mas quando a gente olha frente ao faturamento, é um nível de despesa percentual equivalente ao do médico, porque o dentista também, né, acaba faturando mais por conta da estrutura, do seu modelo de atuação e da precificação dos seus serviços. Então, o impacto percentual das despesas no orçamento de cada um, ele é muito similar, apesar das despesas do dentista serem mais altas. E aí nós temos a última linha, que é a linha de resultado, né, de cada negócio. Então, quando a gente olha para a psicóloga com esse modelo mais leve, para cada R$ 1 que ela fatura aqui, sobram 84 centavos no bolso dela, no bolso do negócio dela, para ela decidir o quanto vai fazer de retirada e o quanto vai deixar no negócio para reinvestimento ou reservas. O médico, né, no final de toda essa análise, dentro desse exemplo, tem uma margem aqui de 65%, o resultado, né, o lucro dele. Então, para cada R$ 1 que ele fatura, sobram 65 centavos no bolso dele, para também tomar as mesmas decisões. E vejam que interessante, né? Apesar do médico faturar aqui quase R$ 100 mil a mais, por conta dos impactos de despesas e impostos, ele tem um retorno financeiro muito próximo da psicóloga nesse modelo, nesse nosso exemplo, né? E aí, por fim, nós temos o dentista, que tem um lucro um pouco maior do que os outros profissionais, mas em termos de rentabilidade, ele tem uma rentabilidade menor, porque para cada R$ 1 faturado, por conta de toda a estrutura de custos e despesas que ele tem, sobram 44 centavos no bolso dele, para ele decidir novamente o que fazer com esse dinheiro.
dentro deste modelo e tudo dando certo, né, pessoal? Como eu falei ontem, o Excel aceita tudo, é tudo lindo, mas por isso que é importante a gente tentar trazer o planejamento o mais possível próximo à realidade de cada um, fazendo os ajustes necessários mesmo, tá? Não, e é importante, né, a gente falando aqui do dentista, tudo, a gente já teve casos, não só dentistas e outros profissionais também, que estavam pagando para trabalhar. Então, por conta dos custos de material, por conta, né, de dedicação de tempo, quando a gente ia chegar no detalhe ali, não valia a pena aquele tipo de procedimento, aquele tipo de atendimento. Não valia a pena mesmo, né, do profissional estar deixando dinheiro seu, pessoal, na clínica, porque ele estava praticando um valor muito baixo, não levando em consideração os custos, né? E, às vezes, um pequeno ajuste é uma coisa que, muitas vezes, a gente percebe no nosso dia a dia, um pequeno ajuste nesse olhar, né, a consciência de, nossa, lembra ontem do balde, né, do furinho do balde? Às vezes é um furinho pequenininho, que a gente, cuidando dele, muda toda a lógica do resultado do mês, da satisfação, da tranquilidade do profissional da saúde. É isso, Alan? É isso.